Bom dia, bom dia, pessoal. Dando continuidade ao nosso conteúdo da disciplina Análise Química Quantitativa e Experimental, nós vamos começar com análise gravimétrica. Esse vídeo divide-se em duas partes. Então, o que consiste a análise gravimétrica? Consiste em operação para se determinar a quantidade de um constituinte de uma amostra por pesagem direta do elemento puro ou de um de seus derivados cuja composição é conhecida e bem definida. Então, eu tenho um material, esse material eu tiro uma amostra e aí dessa amostra eu vou analisar a presença ou não de um composto ou de um elemento químico. A análise gravimétrica ela é um processo de análise que enquadra-se dentro da química analítica. Nós sabemos que a química analítica pode ser dividida em duas, que é a química analítica quantitativa e a qualitativa. A quantitativa, por outro lado, subdivide-se ainda em instrumental e clássica. Né? A química analítica instrumental ela lida mais com a instrumentação de equipamentos e a clássica trabalha com gravimetria e com volumetria. Né? Nós vamos ver esses dois processos durante essas aulas, essas videoaulas, né? A gravimetria e a volumetria. Os métodos gravimétricos de análise eu posso classificar praticamente em quatro. Né? A gravimetria de precipitação, de volatização, a eletrogravimetria e a titulação gravimétrica. A gravimetria por precipitação, o próprio nome já diz, consiste na precipitação de um material ao qual você deseja identificar. Né? Então, o analita é separado de uma solução da amostra como um precipitado e é convertido a uma espécie de composição conhecida que pode ser pesada. A volatização. A gravimetria de volatização ela ocorre quando um dos materiais presentes da amostra ele é volatilizado como um gás. Por exemplo, eu quero determinar o teor de óxido de cálcio em calcário, que é o carbonato de cálcio. Então eu vou fazer a calcinação, que é o aquecimento. Parte dessa molécula vai se desprender, no caso o CO2, e aí eu vou ter só óxido de cálcio. Então eu poderia dizer que essa análise seria uma gravimetria de volatização. A eletrogravimetria é uma analista separada pela decomposição de um eletrodo por meio de uma corrente elétrica. Por exemplo, eu tenho uma bauxita e eu quero separar o alumínio. Então eu quero identificar a quantidade de alumínio que eu tenho numa amostra de bauxita. Então nesse caso eu faço a eletrogravimetria. Eu aplico uma diferença de potencial usando eletrodos inertes, no caso de grafite, e aí eu determino, eu precipito o alumínio, somente o alumínio, o elemento alumínio, e aí eu determino a quantidade desse elemento nessa amostra de bauxita. E a titulação gravimétrica, ela consiste em determinar a concentração de um material ou determinar um material pela neutralização. Então, eu faço a titulação, pela titulação eu sei o número de mols que eu usei e pelo número de mols que eu usei eu tiro a quantidade desse material, eu determino a quantidade desse material. Quais são as vantagens? Ela é exata, é precisa e basicamente usa somente balanças analíticas. Né? É uma técnica que é fácil de controlar os possíveis pontos de erros, não há necessidade de calibração, ou seja, é uma mediação direta, e as determinações podem ser realizadas com aparelhos relativamente baratos. Basta você ter, por exemplo, um cadinho e uma mufa de aquecimento. Né? É claro que se eu tiver, por exemplo, posso usar também equipamentos mais caros, como um cadinho de platina, que é mais caro. Né? Então, o peso do elemento ou composto ele pode ser calculado a partir da fórmula química do composto. E isso nós já sabemos, pegando-se as massas atômicas de cada elemento, eu tenho uma massa do composto. Né? A gravimetria por precipitação ela ocorre em etapas. Quais etapas desse processo? Primeiro, você prepara a solução. Né? Em seguida, eu vou precipitar esse material. Né? Como? Eu vou precipitar, geralmente por adição de algum reagente. Eu vou te dar um exemplo. Eu quero precipitar cloreto de prata. E para isso eu tenho nitrato de prata. Então eu quero precipitar. Como é que eu faço? Adiciono cloreto de sódio. No momento que eu adiciono cloreto de sódio, o cloreto de prata vai se precipitar. Ok? Aí, segundo, é a digestão. O que seria a digestão? A digestão seria, na verdade, você deixar esse precipitado se decompor no fundo, ou seja, formou o precipitado, ele vai se depositar no fundo. Né? Depositando no fundo, eu tenho automaticamente uma precipitação, né? Ou seja, a digestão.
Em seguida eu faço a filtração, da filtração eu elimino o sobrenadante e vou lavar o precipitado. Feito isso, esse precipitado vai para a secagem e para calcinação, em seguida a sua pesagem. Dentro da gravimetria de precipitação, preparo da amostra, nós devemos ter alguns cuidados e algumas precauções necessárias para que essa pequena quantidade represente fielmente um material cuja composição se quer determinar. Então você tem que ter, no momento de preparar essa solução, você tem que ter o cuidado que a concentração seja exatamente aquela que você esteja preparando, né? O preparo da solução ataque. O que seria a solução ataque? É a solução que você vai misturar a sua amostra para que o material desejado se precipite. É necessário que o elemento esteja em solução para se iniciar essa análise. Precipitação e digestão. O elemento a ser dosado ele é separado da solução através da formação de um precipitado, que é a digestão. Nós já vimos isso, né? É o tempo em que o precipitado, após ter sido formado, permanece em contato com a água-mãe. Ou seja, a digestão é exatamente a decantação, o tempo que ele vai levar para decantar este material. Okay? A outra etapa seria a filtração, que é você separar o precipitado da água-mãe. Em seguida, esse precipitado dele é lavado, né, para eliminar impurezas solúveis e também impurezas não voláteis. Após esse processo de lavagem, que você repete 2 ou 3 vezes, dependendo do material, você vai levar esse material para um forno. Que a gente tem, por exemplo, aqui um forno mufa. Né? Esse forno mufa é um forno cerâmico que atinge temperaturas de aproximadamente 1.200 graus até 1.200 graus. E você coloca o material a ser seco aqui. Então, nessa calcinação, esse material vai ser aquecido e eliminar toda impureza ou líquido que ainda tenha. Né? O líquido que ainda tem até você obter uma massa constante, né? na calcinação. Inclusive, você pode programar esse aquecimento uma faixa de temperatura que a gente chama de rampa de aquecimento. Daí você pode programar o aquecimento até uma certa temperatura, ele esfria, vai até outra temperatura e assim gradativamente para que possa ir eliminando materiais voláteis que ainda possam existir dentro dessa sua amostra. Quais são as propriedades dos precipitados? Né? A característica de um bom precipitado é que ele tem uma baixa solubilidade em água ou em outro solvente, ser fácil de recuperar por filtração, né? Não ser reativo com ar e ser algo onde o nosso analítico seja apenas uma pequena porção do precipitado. Ou seja, dentro desse precipitado ele tem a quantidade, ele seja apenas uma pequena quantidade do precipitado, ou seja, você pode preparar uma solução e de repente precipitar todo o material, né? E aí não fica legal. Então é interessante você precipitar apenas uma parte do material, porque caso dê errado você possa repetir. Os precipitados podem ser cristalinos, né? O que seria um precipitado cristalino? Eles são mais favoráveis para fins gravimétricos, né? As partículas são cristais e cristais individuais, geralmente pontiagudos, né? Esses cristais eles são densos e se sedimentam com facilidade e em geral eles não se deixam contaminar por adsorção, ou seja, absorver impurezas dissolvidas através do ar, por exemplo. Né? Então, os cristais são cristais pontiagudos, ele tem aspectos vítreos, na verdade. Um precipitado pulvurulento, ou simplesmente a gente pode classificar ele como finamente cristalinos, o que seria precipitados pulvurulentos, na forma de pó. Certo? Na verdade, eles são agregados de diminutos cristais, são densos, que se sedimentam também facilmente e muitas vezes são pós tão finos que dificulta a filtração. Por quê? Porque eles entopem os poros dos filtros. Tá? E nós também temos os precipitados grumosos, que eu posso levar, por exemplo, em consideração os haletos de prata. Né? Eles são resultado da floculação de colóides hidrofóbicos, ou seja, de colóides que não se misturam à água. Vou te dar um exemplo aqui, que nós temos aí o cloreto de prata. Né? O cloreto de prata, quando precipitado, ele tem um aspecto gelatinoso. Então, esse aspecto gelatinoso eu chamo de precipitado glumoso. E na próxima aula a gente vai continuar com o nosso conteúdo e alguns problemas. Certo? Então, boa tarde a todos e um bom final de semana.